Estou falando do Getúlio Vargas, né, que recentemente também se tornou nosso companheiro comentarista e que está conosco aqui participando do Expediente Futebol. Antes de tudo, Getúlio, embora a gente vá falar de um assunto chato, delicado, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Expediente Futebol. E eu começo fazendo essa pergunta que eu fiz para os colegas aqui na mesa. Para você, qual o impacto que isso aí pode ter na temporada do futebol profissional do Flamengo? Um abraço, Getúlio. Um abraço, João. Um abraço, pessoal do programa, o Edmundo, que é um grande amigo. Cara, eu conheço muito bem o Abel, né? Eu trabalhei com o Abel no Flamengo e a gente tem uma relação boa, até porque eu sou amigo do Fábio também, filho dele. Eu sei que ele é um cara que consegue administrar muito bem essa questão de vestiário. Óbvio, e como todo mundo já falou, o Edmundo acabou de falar, é um choque muito grande, porque mesmo o jogador que começou na base na sua própria cidade, ele teve seus momentos em concentração, teve seus momentos em alojamento, né, naquela véspera de campeonato, véspera de jogo, de dormir, e tá abalado. Meu final de semana foi péssimo, o Edmundo também. A gente não consegue não se colocar no lugar desses meninos, enquanto pais que somos, imaginar que pode acontecer uma coisa dessa com um filho nosso ou com algum ente querido nosso, como eu, por exemplo, tenho sobrinho jogando no campeonato de infantil já. Acho que nesse momento há um abalo, não tem como fugir disso, um clima pesado em vestiário, João, mas eu confio muito no trabalho do Abel e na habilidade do Abel de lidar com problemas, principalmente o Abel, que a gente sabe passou por um problema parecido, né, com a perda do seu filho no ano passado e deu a volta por cima e hoje está aí trabalhando de novo num dos maiores clubes do Brasil. Legal. Agora, Getúlio, o principal motivo da nossa conversa é que você, que é um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais, está pedindo para que os seus seguidores mandem fotos, registros dos alojamentos dos times, né, nas categorias de base pelo Brasil afora. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa iniciativa e do material que você vem recebendo aí. O que você tem visto aí que os seus seguidores têm mandado? João, começou como uma coisa despretensiosa, mais uma postagem de protesto, porque, de novo, esse final de semana foi muito ruim para mim. E hoje, quando eu acordei, eu comecei a ver os programas de esporte, naturalmente, né, pra gente se atualizar e ver. Então, eu vejo a coisa sendo colocada de uma forma como se isso tivesse sido um evento isolado. Isso é um absurdo. Claro que tem que ter averiguado, avaliado quem tem responsabilidade, nesse caso o Flamengo. Mas isso é a pontinha do iceberg. Eu até conversava com o Zé Ilan, que é um amigo hoje de manhã, a gente mencionou o Flamengo e eu falei, cara, eu passei por clubes que a coisa é caótica no profissional. Campeonato estadual, primeira divisão no Rio de Janeiro. Eu até comentei na época que eu estava no Bangu em 2013, que a nossa concentração de Moça Bonita tinha risco por conta de algumas instalações elétricas, de ar-condicionado. Eu tenho jogadores que me mandaram fotos agora, dessa época, e por... Não vou falar que é coincidência, porque uma coisa ruim dessa eu não vou relacionar com coincidência. Pega fogo no alojamento do Bangu. Não em Moça Bonita, mas no que o Bangu tá relacionado, tá concentrado. Então, assim, a coisa é muito pior do que a gente imagina. E quando eu falei, cara, eu vou mostrar, pelo menos para quem me segue, que a coisa é muito feia. Falei, quem tiver amigo, primo, colega que jogue futebol, eu abri até para outros esportes, né? Como tem do handball do Paraná, o chuveiro jogando água para o fio, atrás do chuveiro, um chuveiro elétrico. Para aquilo explodir, torrar quem tá ali não custa. E aí, começou um a mandar, aí o outro tomou coragem e mandou, aí o outro tomou coragem e mandou, aí a namorada de um goleiro de um clube grande de Minas Gerais mandou para mim o vídeo que ele mandou para ela, eu não postei, porque eu não sei como funciona exatamente a questão de direito de imagem, e para não prejudicar o menino também que tem 14 ou 15 anos, pode estar emocionado e manda postar, e pode prejudicá-lo. Então virou uma enxurrada que eu não estou nem dando muita conta, mas assim, estou conseguindo postar, mostrar e o principal, fazer com que as pessoas vejam isso do Flamengo pode ser um alerta para a gente, porque o Flamengo ainda tinha uma estrutura boa perto do que a gente vê. Quem olhar no meu Instagram lá, Getúlio_Vargas no Instagram, vai ver coisa que vai se impressionar. De cozinha podre, de situação dos meninos sem vigias ou monitor, porque quando o clube assina um contrato com os pais para tutelar esses meninos, não é só questão de bola, de dar estrutura a campo para treinar. É a questão de alimentação, é a questão de segurança, porque os meninos dormem lá, todos menores. É a questão do aliciamento, até de pessoas mais velhas, mais experientes, e de pessoas ruins que existem no meio do futebol. Então, começou como um protesto, talvez,
sem querer levantar bandeira para nada, João, sem querer ser ícone de nada, mas a coisa tomou uma proporção muito grande. Bela iniciativa sua e dos seguidores. A gente vê cada foto aí. Meu Deus do céu, hein? E agradece a Deus por não ter acontecido não, a coisa tá nada. Eu recebi agora um... Sim, pode não? Eu recebi agora, João, um relato de um menino que jogou comigo. Ele pediu para não se identificar e tal, falando de uma situação que ele passou esse ano num clube do Rio de Janeiro. Ele mandou uma foto para mim, eu vou postar daqui a pouco. É uma coisa absurda. Ele está dormindo numa cama, e eu estou falando de primeira divisão do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro, onde todo mundo tem sua cota de televisão paga, onde a detentora dos direitos paga. Então, a grana que eles pegam, o que pega menos, que classifica pior, ou quem sobe, tem grana suficiente para fazer futebol no Campeonato Estadual de 3 meses. Tem. Fora os jogos de TV, né, que são em TV aberta. Então, assim, dá para fazer futebol se o dinheiro for convertido para o que tem que ser convertido. Então, eu recebi uma foto agora, eu vou postar daqui a pouco, de um jogador da primeira divisão do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Ele dormindo num colchão totalmente esburacado, sem lençol, com a cabeça do lado do fio de instalação do ar-condicionado. E, obviamente, você imagina como é que é essa instalação. Se der um problema, ele não tem a mínima chance. Ou ele ou quem estiver do lado dele. Então, assim, até quando a gente vai fingir que isso não acontece? Até quando a gente vai deixar esses meninos de 10 anos de idade se submeterem a isso pelo Brasil inteiro? É verdade. Tomara que essa tragédia, que a gente não gostaria que tivesse acontecido, sirva para isso. Para que comece a mudar essa realidade e que as pessoas se atentem para o sonho de meninos, de milhões de meninos que largam tudo e depositam no futebol a esperança dele e da família. E você está emocionado porque você passou por isso, passou por base. Como é que foi a sua época de base no Flamengo? Não existia o Ninho do Urubu. Não existia o Ninho do Urubu e tem uma passagem que eu até falava com amigos. A gente concentrava naquele casarão em frente do São Conrado Fashion Mall, no Rio de Janeiro. E a casa era antiga, naquela época o Flamengo estava numa pindaíba danada e o clube racionava ar-condicionado, né? Só à noite que podia ligar, em dias de calores, o vigia, o monitor ia lá e ligava. Nós, meninos de 14, 15 anos inconsequentes, que deveríamos também estar sob supervisão de alguém mais velho, a gente descobriu um jeito de puxar o fio do ar-condicionado, do ventilador de teto, para o ar-condicionado e fazer funcionar de dia. Sempre funcionou. Nunca deu problema nenhum, graças a Deus. Só que não tem como a gente não se colocar, João, nessa situação. Eu tenho um filho de 8 anos que quer jogar futebol, eu vejo. Você tem um moleque também que de repente quer jogar futebol. A gente não se colocar nessa situação, o Edmundo jogou bola, sabe disso? Ou ver, por exemplo, o meu sobrinho que joga no Fluminense, no Sub-12, exposto a uma situação dessa. Hoje em dia que a gente tem tanto acesso a tudo, os clubes não são mais daquela forma de antigamente que achavam que era só jogar bola e pronto. E eu tô falando a ponta do iceberg. Eu me lembro de uma oportunidade também, eu e o Andrezinho, estávamos no mesmo quarto, jogou no Internacional, no Vasco, no Flamengo. Acho que o quarto era no museu, o Andrezinho e o Felipe Melo, na época. A gente, na concentração na época, no Morro da Viúva. Aí uma ventania danada, aí acho que o vidro era antigo, era um prédio antigo, trincou e caiu para dentro do quarto. Graças a Deus não tinha ninguém, colchão no chão, tava todo mundo nos beliches. Isso não poderia ter caído na cabeça de um de nós, sabe? E aí? E quais são as providências, sabe? E da forma que aconteceu, eu não sei quem é culpado, João, não tô aqui para apontar dedo para ninguém, para fazer caças bruxas a órgão nenhum, a Flamengo, a diretoria, mas eu acho que isso tem que ser averiguado e as entidades e os órgãos competentes responsáveis pela fiscalização, abrindo um parênteses enorme, CBF também tem que fiscalizar. Tem alojamento para criança, seja Série A, Série B, Série C, seja futebol amador, juvenil, infantil, tem que fiscalizar. A gente não pode deixar, e em todos os esportes, para não parecer que eu estou levantando bandeira nenhuma, porque a gente não pode deixar nossas crianças expostas a esse tipo de coisa.
Legal. Getúlio, foi muito bom ter você aqui, bacana a iniciativa que você teve nas redes sociais. Muita gente pergunta, puxa, mas como será a categoria de base, o alojamento de time tal, Brasil afora, o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, tem uma boa estrutura e aconteceu isso e a gente começa a ter um pouco mais de realidade devido a iniciativas como essa na rede social que tem uma força impressionante. Obrigado, Getúlio, pela sua participação, foi ótimo tê-lo aqui. Esperamos que você volte para a gente falar de coisas mais agradáveis, mais legais, para a gente falar de futebol mesmo e não desses assuntos que tanto nos aborrecem. Valeu, viu? Prazer estar contigo aqui. Um abraço, João. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado aí o Getúlio Vargas. Imagens ali impressionantes. Estão lá. Vamos chamar as fotos do Getúlio, que ele colocou, que os seguidores dele mandaram? Olha lá. Clube da primeira divisão do Campeonato Goiano, instalações elétricas lá em Sergipe, alojamento de time profissional em Sergipe. Olha isso, minha gente. Clube da segunda divisão do Campeonato Paulista Profissional. 3 quartos, 2 banheiros e 30 pessoas. Quantidade de fios soltos. Alojamento de categoria de base de time da primeira divisão do Rio. Alojamento de time de handball no Paraná. Porque essa história de categoria de base, alojamentos, garotos que vão para longe da família, não é só no futebol, não. Estava conversando com o Cláudio Mortari outro dia, nosso comentarista de basquete. No basquete é a mesma coisa, no vôlei também. Então,